Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE de Tianguá. E aí na tela você tem algumas recomendações para esse período de aula remota, tá? Você pode pausar o vídeo e você também encontra no Classroom. Bem, então aqui a gente dá início a mais uma aula da nossa disciplina de EDO, tá? E hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais em equações EDOs, né? Linear de primeira ordem, tá bom? Então a gente vai relembrar a definição e ver um método eficiente para resolver por meio de fator integrante, tá? Que é o que a gente viu na última aula. Então, bem, só relembrando aqui, tá? Lá na primeira aula, quando a gente foi classificar, tá? As equações diferenciais, então a gente viu que esta daqui é a definição de uma equação diferencial linear, só que neste caso de ordem n, porque a gente tem aqui uma derivação de ordem n, tá? Bem, então, e aí ficou caracterizado, tá? Da seguinte forma, que neste caso, quando ela tem essa expressão com várias, são coeficientes e derivações, né? Uma soma de coeficientes e derivações, igual uma função que só depende de x aqui, tá? Bem, então os coeficientes, eles serão funções que só irão depender de x, tá? E a potência das derivadas, tá? Não é a ordem da derivada. A potência, ela sempre é igual a 1, ou seja, não vai aparecer aqui um quadrado, tá? Ok? Não aparece coisas do tipo. Aqui a raiz, né? Que seria meio, ok? Então, terei sempre as derivadas, o expoente dela é 1, ou seja, não vai aparecer nada demais ali, ok? Então, estas seriam as equações lineares de ordem n. A gente vai se fixar, tá? Na parte agora onde ela tem primeira ordem, ou seja, EDO que teria apenas essa caracterização aqui, tá? Então, bem, uma EDO linear de primeira ordem, como eu já disse, ela vai ter essa caracterização aqui, ok? Então, coeficiente aqui só depende de x. Aqui eu tenho uma derivada de primeira ordem, tenho aqui minha função, e do lado direito apenas uma função, que a gente chama de função falsa até, tá? Bem, e aí, tá? A gente, muitas vezes, né? A gente escreve essa equação dividindo tudo pelo coeficiente A1, tá? Então, quando a gente divide por esse coeficiente A1, então, ele sai daqui, apareceu o A1 aqui, aqui também esse A1, tá? Então, isso daqui a gente estaria chamando de P, tá? Isso daqui a gente passa a chamar de F. Então, a gente pode estar reescrevendo dessa forma alternativa, tá? E a gente vai estar utilizando bastante uma expressão dessa forma. Isso facilita apenas por a gente não ter o coeficiente aqui, tá? Ou por ele ser, ok? Então, a gente vai estar trabalhando bastante com essa função. Então, derivada de y, tá? Em relação a x, mais p, que vai ser o coeficiente, y, que é a minha variável dependente, igual a 1f de x, ok? Então, a gente vai trabalhar dessa forma aqui. E aí, você pode notar o seguinte, se f for igual a zero, se f for igual a zero nessa expressão, você tinha o seguinte, né? dx mais p de x aqui, y igual a zero, tá? Então, você poderia estar escrevendo, né? dy, dividir tudo por y e multiplicar por dx, né? Mais, ia ficar p de x, d de x, tá? Igual a zero. Ou seja, ela tem variáveis separadas, tá? Variáveis separáveis. Então, se f é igual a zero, um método eficiente, né, para você resolver é justamente você utilizar de separação de variáveis, tá bom? Bem, e aí a gente vai ver um método muito utilizado, tá? Que é por fator integrante, tá? Então, o fator integrante a gente viu na última aula, tá? Então, a gente vai buscar uma solução, tá? Uma função, né? Uma função mu, que quando multiplica a nossa equação,
ela o torne exato. Então a gente tem um método de resolver, tá bom? Então bem, só que como a nossa equação é linear, esse procedimento ele meio que se torna bem simples, tá bom? E sempre vai existir a gente sempre consegue encontrar, tá? Então, a gente sempre vai conseguir encontrar o nosso fator integrante quando a gente está trabalhando com equações lineares, ok? Bem, então, quando você multiplica aqui sua expressão por mu, tá? Vai aparecer mu aqui, vai aparecer mu aqui. Então, antes de tudo, né? Você escreve na forma diferencial, tá? Então, você passa o f para o lado esquerdo e multiplica tudo por dx. Então, ele sai daqui e aparece aqui, tá? Então, você escreve, né? Naquela expressão que é m dx mais n dy igual a zero, ok? Na forma diferencial. Então, a gente vai atrás do nosso fator integrante, que eu já adianto que sempre vai existir quando você está trabalhando com equações lineares de primeira ordem, tá? E aí, você multiplica toda a equação, então ele vai aparecer aqui, tá? Então, você vai olhar agora lá o teorema que dá a condição de equação exata, e ele lhe diz o seguinte, tá? Então, o coeficiente, né, de dy, que é este, eu vou derivar em relação a x. Então, vai ser mu dx, tá? Aqui, o coeficiente de dx, que é este daqui, ó, vou derivar em relação a y, tá? Então, aqui eu só tenho este y. Então, a derivada vai ficar só mu p, tá bom? Então, eu tenho um lado direito aqui. Então, esta é a condição que deve ser feita. Só que aí, você olha que isso daqui é uma EDO, tá? Ela é uma EDO, ainda é separável. Certo? Ela ainda é uma EDO separável. Então, você consegue resolver, tá? Você consegue resolver essa EDO e você chega numa expressão para mu desta forma, tá? Teria uma constante aí, mas a gente já viu que em se tratar de fator integrante, a gente pode desconsiderar a constante, tá? Ou particularizar a constante. Então, esta daqui, ó, tá? Será o nosso fator integrante. Então, aqui é uma das poucas coisas que vale a pena você tentar decorar, tentar lembrar, né? Porque é muito simples. Então, em uma equação linear de primeira ordem, o fator integrante é apenas a exponencial da primitiva de p, tá? É a exponencial da primitiva de p. Então, acho que isso é uma das poucas que vale a pena você deixar o processo de lado, mas que se precisar você sabe, porque é só o método de encontrar o fator integrante. Mas aqui o resultado é bastante simples e vale a pena, tá? Então, mu é apenas a exponencial da primitiva de p, tá? Então, bem, então, se você multiplica toda a sua equação agora, né, pelo seu fator integrante, que é este daqui, né? Então, o que acontece? Esse lado direito aqui, ó, você pode olhar que ele é justamente a diferencial da exponencial da integral de p vezes y, tá? Isso justamente por uma derivação de produto, tá? Por uma derivação de produto. E do lado esquerdo, você tem o que já tinha aqui, certo? Bem, aí você só integra, tá? Você só vai integrar. Então, do lado esquerdo, você vai ficar com exponencial de integral de p vezes y igual, aí você tem a integral disso tudo aqui, tá? Que é o que aparece aqui. Mais a constante, tá? E aí depois você só passa isso daqui dividindo. Então, aparece menos, né? Porque você passou dividindo, ou seja, ganha um sinal de menos na exponencial, tá? Também aparece aqui, ó. Bem, e essa daqui é a sua expressão. Agora, eu acho que essa fórmula aqui já não vale a pena você tentar decorar, não, tá? Então, mas aí, o que a gente tem interessante é o seguinte, esta é a solução geral, tá? É uma solução geral no sentido de que todos os problemas de valores iniciais que você tentar encontrar, eles terão esta cara. A solução terá esta cara, tá? Então, aí você só vai precisar fazer a escolha
de ser conveniente. A gente já se deparou com alguns exemplos, né, que a família de solução não cobria todas as soluções possíveis. A gente já viu isso, tá? Que apareciam algumas soluções por fora. Então, neste caso, não. Essa família, ela cobre todas as soluções possíveis, tá bom? Então, se você tem um problema de valor inicial aí, neste caso, tá? É só fazer a escolha de C. Então, lembrando que a gente partiu, né, da resolução deste problema com F e P contínuos, tá? Então, eu estou nesta situação. Bem, então vamos aqui a alguns exemplos, tá? Então, bem, primeira coisa que eu vou fazer aqui é escrever, tá? Da forma. Então, da forma que eu estou trabalhando, vai ser dy dx, ou seja, eu vou dividir tudo por x, tá? Então, vai ficar menos 4y sobre x. Eu vou até colocar sobre o 4, tá? Aqui, quando eu dividir, vai ficar x à quinta exponencial de x, tá? Então, ó, isso daqui é p, tá? Então, ó, p de x, no caso, vai ser menos, tá? Vai ser menos 4 sobre x, tá bom? Bem, e aí, com isso, o que a gente tem, né? O meu fator integrante, que é mu de x, ele é a exponencial da integral disto, tá? Ou seja, ali vai ficar exponencial, tá? O menos 4 eu vou botar aqui fora. E aí eu vou ter o seguinte. Só que quem é a integral, né? Quem é a integral de 1 sobre x dx? É o ln, tá? É o ln de x. Então, isso daqui vai me dar justamente x elevado a menos 4, tá? Porque ali você tem a exponencial e o ln, né? São inversos. Então, dá apenas o x e você ainda tem esse expoente que é o menos 4, tá bom? Então, seu fator integrante aí é menos 4. Então, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar esta equação aqui, tá? Não é esta, é a de baixo. Você vai multiplicar por x a menos 4. Então, quando você multiplica por x a menos 4, ó, vai ser x a menos 4 dy dx, tá? Vai ficar menos 4. Então, x menos 5, porque você já tem um x a menos 1 lá, né? Tem aquele x no denominador. Y. Aqui vai ficar x exponencial de x, tá? Então, sempre, né? Quando você faz isso, sempre você pode notar que isso daqui é apenas a derivada, tá? Isso daqui é sempre a derivada, né? De quem? Isso daqui sempre vai ficar do seu fator integrante e y, tá? Pela regra da cadeia, tá bom? Então, vou... Certo? Então, sempre você nota que é a derivada da regra da cadeia. Então, aqui, ó, repete a primeira, derivada da segunda. É o que você tem aqui, certo? E aí, se você repete a segunda, tá aqui, deriva a primeira, tá aqui a derivada, tá? Então, sempre vai aparecer do lado esquerdo essa expressão aqui, que é justamente a derivada do fator integrante e y, que é a sua função, tá? Bem, e aí do lado direito vai aparecer o que tem que aparecer, tá bom? Então aí o que é que você faz? Você só integra. Quando eu integral, vai ficar menos 4y igual integral de x exponencial de x, tá? Com sua constante, tá? Mais uma constante aqui, que vai te dar primitivo, tá? Então, bem, aqui, né, você tem que resolver essa integral. Você pode resolver essa integral fazendo
integração por partes, tá? Você pode resolver utilizando integração por partes, tá bom? Então, quando você fizer, o resultado dessa integral aí vai lhe dar x exponencial de x, tá? Menos exponencial de x. E aí você tem a constante ainda, ok? Então, essa daqui, ó, você faz por partes, tá bom? Você chama u de x e você chama dv de exponencial, tá? Aí você chega nesse resultado aí, ok? Bem, e aí, pronto. Aí o que é que você faz, né? Então você chegou nessa expressão aqui, ó, menos 4y igual x exponencial de x menos exponencial de x mais a constante. Então você só multiplica por isso, tá? Divide, na verdade, né? Divide por isso, ou seja, multiplica por x à quarta. Então y vai ser, quando eu multiplico tudo por x à quarta, vai ficar x à quinta exponencial de x menos x à quarta exponencial de x mais a constante exponencial, que exponencial, né? É x à quarta, tá? Então, ó, esta expressão aqui seria, tá? Essa expressão aqui, tá? Mas por isso que eu acho que não vale muito a pena você tentar decorar. Além de ser feia, você pode se confundir, tá? E você chega nela de uma forma bem natural, tá bom? Você chega nela de forma bem natural. Então, você acaba chegando à sua solução, que no caso é essa daqui, tá? Então, eu acho que a única coisa que você deve se atentar é você escrever da forma que a gente está trabalhando, tá? Ou seja, se livrar aqui do primeiro coeficiente, ok? Que no caso aqui era o x, né? Era o x. Ver quem é sua p, lembrar que o fator integrante é apenas a exponencial da primitiva de p, multiplicar e enxergar que do lado esquerdo vai aparecer a derivada do produto. E daí segue de forma mais natural, tá bom? Bem, então, vamos aqui a mais um exemplo, tá? A mais um exemplo. Então, você tem o seguinte. Então, observa, primeira coisa, né? Como aqui, lado esquerdo é zero, do lado direito é zero, essa equação você poderia resolver da forma por variáveis separáveis, tá bom? Mas aqui também é bem simples, tá? Também é bem simples. Por quê? Então, aqui, quem é sua função p de x? Minha p de x é menos 3, tá? Menos 3. Então, quem é a mu? É exponencial da integral de menos 3 dx, ou seja, exponencial de menos 3x, tá? Então, quando eu multiplico, vai ficar o quê? Exponencial de menos 3x dy dx menos 3 exponencial de menos 3x y igual a zero, tá? Então, aqui, o que você tem, na verdade, é o que? É a derivada de quem? Fator integrante y, tá? Quando você integrar, vai ficar exponencial de menos 3x y igual somente uma constante. Então, y vai ficar c, né? Quando você multiplicar pela exponencial de 3x, que é justamente para eliminar esse termo, né? Vai ficar somente isso, tá? Então, também é bem simples. E conforme você se acostuma, na verdade, é bem rápido que você vai fazendo, cada vez mais rápido. Então, você vê que, de modo geral, tá? De modo geral, quando você tem só uma constante aqui, só vai aparecer menos a constante aqui, tá? Você pode até criar uma fórmula para isso, se você quiser. Mas não que seja tão interessante assim também, tá bom? Mas você pode fazer aqui, no lugar do menos 3, coloca um A. Você repete tudo com A aqui, tá? Então aqui você chegaria que a resposta era o A, tá? Bem, menos A, no caso, tá? Certo. Então, a resposta é essa, tá? Então, bem sucinta, tá? Bem rápida. Como a f era zero, então não tinha muito o que integrar do lado direito. Fator integrante também bem simples, era só uma constante, tá? E aí vai facilitando
os cálculos. Bem, esse outro exemplo aqui, que é o nosso exemplo número 3, tá? Então, você tem... Só um instante. Você tem aqui agora um problema de valor inicial, tá? Você tem esse PVI aqui, e aqui você tem a sua condição, tá? Inicial. Então, bem, aqui já está na forma que a gente quer, né? O coeficiente aqui da derivada já é 1. Então, quem é nossa P, tá? Então, nossa função P é essa. Então, P de x é igual a 2x. Então, o fator integrante, no caso, é a exponencial, né? Do fator integrante. Então, no caso, a integral de 2x é x ao quadrado, tá? Então, o meu fator integrante é exponencial de x ao quadrado, tá? Então, bem, quando eu multiplicar tudo, vai ficar exponencial de x ao quadrado dy dx mais 2x exponencial de x ao quadrado y igual a x exponencial de x ao quadrado, tá? Então, de novo, né? Você poderia até ter escrito direto, né? Isso daqui é a derivada da exponencial de x ao quadrado, que é o seu fator integrante, e y, tá? E aí, toda vez, você pode até conferir se você quer, né? Então, aqui, repete a primeira, deriva a segunda, você encontra aqui, tá? Então, aqui, repetir a segunda, deriva a primeira, então, repetir aqui a derivada da isto, tá? Então, você pode até conferir, às vezes, se queira. Ok? Então, você fica com isso. Então, quando você integrar, né, você vai ficar exponencial de y. E aqui você tem integral de x, exponencial x ao quadrado, tá? Dx e a sua constante, mais a sua constante. Tá bom? Então, bem, e aí, para você integrar, tá? Você pode utilizar, por exemplo, a substituição. Você pode fazer u igual a x ao quadrado, tá? E daí du, né, vai ficar 2 x dx. Então, essa sua integral aí, né, na verdade vai ficar 1 sobre 2, tá? De u, tá? Du, ok? Então, ficaria somente o 2, né? Ops, não, tô escrevendo besteira. Aqui, exponencial de u, certo? Deu. Então, a integral ficaria justamente meio ainda, integral de u, né? De u, só que quem é u, né? É x, 2. Então, na verdade, isso daqui é 1 sobre 2, integral de x ao quadrado, tá? Mais a constante. Ok? Bem, e aí você vai apenas dividir agora, tá? Por isto, ok? Então, y vai ficar igual, tá? Quando você divide, esse vai cancelar, então vai ficar meio, tá? Mais a constante, e aí vai aparecer menos x ao quadrado, tá? Quando você divide, né, aparece embaixo, então você pode colocar somente o expoente negativo. Então, essa daqui é a sua solução, tá bem? Então, agora o que você tem que verificar é a condição inicial, tá bom? E aí você vai fazer a escolha conveniente de C. Então, quando o x é 0, y é menos 3. Então, menos 3 igual a meio, mais a constante, e é elevado a 0 ao quadrado. Ou seja, isso daqui dá 1, né? Então, você tem ali que C vai ser igual a menos 3 menos meio, tá? Então,
na verdade, vai ser menos 7 sobre 2. Então, a sua solução do problema de valor inicial né? Seu problema já com a solução determinada do problema de valor inicial vai ser menos 7 sobre 2, inicial de menos x, certo? Então, y é igual a meio menos 7 meios, que multiplica a exponencial de menos x ao quadrado. E essa é a solução, tá bom? Do seu problema. Bem, aqui a gente tem este problema, esse exemplo 4, tá? Então, ele é interessante, tá? Porque quando você olha, você vê que é o seguinte, não é separável, tá? Não tem variáveis separáveis. Não é homogêneo, esse problema também não é homogêneo, tá? E você também vê que não vai ser exato, tá? E também linear, ok? Mas aí tem uma sacada, tá? Então por isso que até eu resolvi colocar aqui para vocês, que é para um artifício que um momento ou outro você pode tá utilizando, tá bom? Que é o seguinte, aqui tá lhe induzindo, né, a você olhar y como sua variável dependente e x como sua variável independente, tá bom? Mas você pode inverter, tá? Você pode inverter as suas variáveis, tá bom? E aí, quando você faz isso, né, você passa a olhar x como uma variável dependente e y como uma variável independente. Ou seja, em outras palavras, você vai estar olhando agora dy ou dx dy igual, inverte também do outro lado, tá? X mais y ao quadrado. E aqui você está dizendo, né, que x no zero é igual a menos 2, tá? Ok? Você está apenas trocando, tá bom? Bem, e aí, né? Ou seja, aqui você olhava 0. Aqui você olhava menos 2, 0, né? E aqui você está olhando 0, menos 2, tá? Só inverter. Mas a condição, ela só está escrita de um modo diferente, mas é a mesma. A mudança significativa está aqui, tá bom? Do modo como você escreve a equação. Bem, e aí, com isto, né? Então você vê aqui que agora você tem que essa equação ela é linear de primeira ordem, tá? Mas quando você olha em relação à sua variável y agora é variável, tá? Independente. Ok? Certo. E aí, então aqui a gente procede como de costume. Então, nosso P de Y agora é ruim o costume, né? É no caso menos 1. Então, a nossa mu de Y, né, vai ser igual a exponencial da integral de menos 1 dy. Ou seja, vai ser a exponencial de menos y, tá? Então, quando multiplica tudo por menos y, a gente já viu que do lado esquerdo fica sempre a derivada do produto, né? Do nosso fator integrante, certo? Com a nossa variável dependente, que nesse caso é x, tá bom? Bem, e aí do lado direito, como eu estou multiplicando tudo lá, vai ficar y ao quadrado, real de menos y, tá bom? Bem, aqui
Agora você vai integrar. Quando você integrar, vai ficar isso daqui, x, tá? E aqui integral y ao quadrado dy mais a constante, ok? Bem, essa integral aqui, para poder resolver, você usa integração por partes 2 vezes, tá bom? Você vai precisar integrar por partes 2 vezes. E o resultado vai ser menos y ao quadrado exponencial de menos y, tá? Menos 2y exponencial de menos y, menos 2 exponencial de y e a sua constante, tá bom? Então, este será o resultado, tá bom? Bem, certo, tá. E aí, com isso agora você determina quem é x, tá? Então, x vai ser igual, multiplico tudo pela exponencial de y, tá? E aí, cancela que tem do lado esquerdo. Então, vai ficar menos o y ao quadrado, tá? Menos 2y menos 2 mais a constante, ok? A constante multiplicada por exponencial de y, né? Mais a constante exponencial de y, ok? Estou multiplicando tudo pela exponencial de y. Bem, e aí, agora, né, eu só vou olhar a minha condição, né? Então, x menos 2, y 0. Então, menos 2. Aqui vai ficar 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 2, mais c exponencial de 0. Ou seja, isso daqui me diz menos 2 igual a menos 2 mais c, né? Então, na verdade, é porque c, né, é igual a 0. Então, minha solução é x igual a menos y ao quadrado menos 2y menos 2, tá? Então, essa daqui é a minha solução, tá bom? Então, digamos que seja um truque, tá? Um artifício que você pode estar utilizando, que é inverter a ordem de integração que está aparecendo na sua equação. E aí, você sai de uma integral que você não sabia resolver para uma integral que você consegue resolver, uma integral mais simples, tá bom? Então, isso vai ser útil, né? Não para separáveis, nem para homogênea, tá? Nem para exato. Vai ser no caso de linear mesmo, tá bom? Certo? Bem, e agora, por último, tá? A gente tem um exemplo dessa equação. Bem, esse lado aqui, bem simples, tá? Seu fator integrante aqui é 1, então não tem, até é simples de você resolver. O que é interessante nesse exemplo aqui, tá? Por isso que eu trouxe para vocês, é que essa f não é uma função contínua, tá bom? A função f não é uma função contínua. E aí você ainda tem uma condição aqui inicial, tá? Então, bem, como é a cara dessa sua função? Então, a cara dessa sua função, você tem aqui x, y. Quem é a cara da sua função f? Bem, essa função f, ela é da seguinte forma, tá? Então, para x entre 0 e 1, então, eu vou colocar um bem aqui, ela vale 1. Então, entre 0 e 1, a sua função... Entre 0 e 1, tá? A sua função vale 1. Então, aqui, ó, ela vale 1 nessa parte. Tá? Vale 1. E para valores maiores que 1, ela vai valer 0. Vou até mudar de cor, vou botar aqui em vermelho. Então, daqui em diante,
ela vale zero, ou seja, está justamente sobre o eixo x, tá? E daí por diante. Bem, então, sua função ela vem aqui, dá um pulo e vem para cá, tá? Então ela vem aqui, aí quando chega no 1 ela dá um pulo e vem aqui para baixo. Então essa função ela tem uma descontinuidade justamente no valor igual a 1, tá? Ela tem uma descontinuidade. Então, fisicamente, né? É como se você tivesse uma força que estava sendo aplicada. Então, não sei, durante se o x aí estivesse descrevendo o tempo, né? Então, digamos que durante o primeiro segundo, né? Primeiro segundo de tempo ali, você estivesse aplicando uma força igual a 1, certo? Então, a sua equação descreve aí um certo fenômeno. E aí, durante o primeiro segundo, você estava aplicando uma força igual a 1. E quando chega exatamente com 1 segundo, você tira totalmente a força que você estava aplicando naquele sistema, tá? Então, isso, principalmente na física, que é muito comum você estar trabalhando com funções que não sejam contínuas. Por causa disso, você pode estar instantaneamente tirando uma força ou aplicando uma força, tá bom? Então, você tem uma força desse tipo aí, tá bom? Certo. E com isso, o que a gente tem, né? Bem, a gente tem uma condição aqui, né? Para o y0. Então, bem, o que a gente vai fazer? Bem, o que a gente fez até agora foi trabalhar com a nossa equação, tá? Em partes contínuas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar primeiro na parte que a gente sabe que ela é contínua. Porque ela é contínua em dois pedaços aqui, digamos, né? O primeiro pedaço é de 0 a 1, a gente sabe que é contínua, porque ela é constante igual a 1. E o outro pedaço é de 1 em diante, que a gente sabe também que ela é contínua, porque ela é igual a 0, tá? Então, a gente vai trabalhar dois pontos. Primeiro, de 0 a 1, depois a gente trabalha de 1 para frente, tá bom? Então, vamos trabalhar primeiro aqui de 0 a 1, ok? Então, algumas coisas vão se repetir, tá? Tipo fator integrante, essas coisas, mas vamos lá. Então, quem é P, tá? P de x é 1. Então, quem é o fator integrante? O fator integrante vai ser exponencial da integral de 1 dx, ou seja, é a exponencial de x, tá? Então, bem, agora o que a gente vai ter, tá? A gente vai ter o seguinte, vou multiplicar toda a minha equação, tá? Então, eu acho que eu não vou nem trabalhar aqui ainda. Vou multiplicar toda a minha equação por P, né? Ou seja, pela exponencial. Então, vai ficar exponencial de x, dy dx, mais exponencial de x, y igual, que vai ficar f de x, tá? Então, bem, do lado direito, né? Isso daqui vai estar ficando a derivada, né? Como sempre, do meu fator integrante e a minha função dependente, que nesse caso é y, tá? E aqui é minha própria função, tá bom? Então é o seguinte, aqui eu vou separar, tá? Vou separar aqui. Quando eu estiver no intervalo 0, 1, o que é que vai acontecer? A minha f, né? Minha f de x, ela é igual a 1. Então, ali vai ficar o seguinte, a derivada, né? Exponencial de x, y, igual a exponencial de x, tá? Então, aqui vai ficar o quê? Exponencial de x, y, igual, tá? Estou integrando, né? E aqui, quando eu integrar y, vai dar y também, mais a constante, tá bom? Então, bem, com isso, né? Quando eu multiplicar aqui, agora eu multiplico pela exponencial, tá? Pela exponencial de menos x. Então, vai cancelar esse, tá? Aqui também cancela, vai ficar só 1, né? Mais a constante exponencial de menos x, ok? Então, bem, né? Dividir por isso, né? Bem, e aí, por que também que eu comecei a resolver pelo intervalo 0, 1?
tá? Por que que eu comecei a resolver pelo intervalo 0, 1? Bem, porque é nesse intervalo que eu tenho minha condição inicial, tá bom? Se a minha condição inicial fosse, por exemplo, fosse aqui no 2, né? Fosse no 2, eu começaria a resolver, né? Fosse aqui no 2, eu começaria a resolver no intervalo 1 para frente, tá? Ou seja, de 1 infinito. Porque eu vou começar, né? Porque a ideia vai ser o seguinte: eu vou resolver no intervalo 0, 1, tá? E aí eu tenho uma constante. Vou resolver no intervalo maior do que 1, e aí eu vou encontrar uma solução que também vai depender de uma constante. A constante que eu estou dizendo é essa, ó, que eu já achei, tá? Vou até chamar essa constante de constante 1 e constante 1, tá? Então, ó, eu tenho uma constante para resolver. Quando eu for resolver no intervalo 1 a infinito, eu vou encontrar uma outra constante, digamos uma constante C2, tá bom? Só que eu quero resolver, né, essa condição inicial, que é y de 0 igual a 0. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou escolher a constante, né, da parte onde está a minha condição inicial. E a outra eu escolho depois, de forma que as soluções vão se encaixando. Também, ó, vamos resolver logo bem aqui na parte, tá? A parte onde vou pegar aqui o intervalo, né, que é 1 infinito. Então, nessa parte aqui, f de x é igual a 0, ok? Então, bem, a equação que eu teria seria a derivada, né? Então, vou olhar aqui agora e usar que f é 0 nessa parte, tá? Então, essa parte aqui vai dar todinha 0. Então, eu teria apenas d dx exponencial de xy igual a 0. Então, exponencial de xy vai ser igual a uma constante. Vou chamar de constante 2. Então, divido pela exponencial de x, vai ficar c2 exponencial de menos x, tá? Então, eu tenho duas constantes para resolver, tá bom? Tenho duas constantes para resolver, para determinar, tá? Bem, eu vou determinar logo esta? Não vou, tá? Porque eu vou começar pela parte onde está minha restrição. Minha restrição que eu digo é a condição inicial. Então, minha condição inicial é no x igual a 0 e o x igual a 0 está nesta parte aqui, tá? Então, vou começar por ela. Então, bem, porque qual é a ideia, né? A ideia é o seguinte: eu vou começar de uma solução, encontrar uma solução no intervalo 0, 1, ou seja, nessa primeira parte aqui, vou encontrar uma solução que passe pelo 0. Então, digamos que essa solução seja dessa forma, tá? Então, eu vou conhecer, né? A partir do momento que eu encontrar essa solução, que eu determino o C1 que passe no 0, eu olho o que vai valer minha solução no 1, tá? Então, eu tenho bem aqui. Aí, automaticamente, eu vou determinar uma condição para minha função y, para minha solução y, no valor de x igual a 1. Aí, nesse momento, é que eu olho a minha condição, a minha solução aqui, tá? Na outra parte, para determinar C2, com a condição que eu agora vou determinar para o y igual a 1. Então, a minha constante C2 eu só vou determinar quando eu souber quanto vale a minha solução no 1. Entendeu? Então, é uma espécie de colagem, certo? Vamos lá. Então, então, quando eu olho, né, a minha solução, y de 0 tem que ser igual a 0. Então, o que é que eu vou fazer? Vou substituir 0, o y tem que ser 0, mais C1, tá? Exponencial, o x também 0, tá bom? Então, o que é que vai dar aqui? Daqui eu vou tirar que o C1 é menos 1, tá ok? C1 é menos 1. Então, a minha solução na primeira parte, ela vai ser y igual a 1 menos exponencial de menos x, tá bom? Então, a minha solução é isto, tá? Exponencial é 1 menos a exponencial de menos x, tá bom? Então,
Então, essa solução, digamos que ela vai sair daqui, tá? E ela vai crescer assim, tá bom? Digamos que ela seja dessa forma, tá bom? Aqui é só uma hipótese. Então, a partir do momento agora que eu determino, então eu vou determinar quanto vale ela no 1. Então, quanto vale essa solução no 1, né? Essa solução no 1 agora, tá? Para x igual a 1, quanto é que ela vai valer? Ela vai valer, então, y no 1, ela vai valer 1 menos a exponencial de menos 1, tá bom? Então, eu quero que a minha solução, no tempo 1, ela vá ter esse valor, 1 menos a exponencial de menos 1, tá bom? Bem, a minha solução y2, ela está variando de forma... a minha solução no intervalo 1 infinito, ela está variando conforme eu escolho C, tá? Então, pode ser que, quando eu faço essa escolha, né? Poderia ser, por exemplo, uma família assim. Certo? Dependendo de como seja C, digamos, eu estou escolhendo uma família desse modo. Então, eu quero escolher justamente o ramo que passe aqui, ó. Tá bom? O ramo que passe aqui. Então, eu tenho que escolher uma constante específica, tá? Para C2, uma C2 especial. Então, eu vou escolher essa C2 de forma que y no 1, tá? Seja igual, né? Que satisfaça essa condição aqui. Então, o que é que eu vou olhar? Agora, para x igual a 1, eu quero o quê? Que y de 1 seja 1 menos exponencial de menos 1 igual C2 exponencial de menos 1. Tá bom? Então, C2 vai ser o quê? 1 menos exponencial de menos 1 dividido por exponencial de menos 1. Tá? Ou seja, vai ser E menos 1. Tá bom? Então, aqui, a solução na primeira parte é essa. E a solução na segunda parte vai ser menos 1, tá? Exponencial de menos x. Ok? Bem, e aí, então, como que você escreve sua solução? Você vai escrever sua solução. Minha solução é y de x igual a, né? Aí você vai colocar. Bem, na primeira parte, ela é 1 menos exponencial de x para x entre 0 e 1. E ela vai ser menos 1 exponencial de x, exponencial de menos x, né? Quando x é maior do que 1, tá? Então, esta é a resposta, tá? E aí você pode... eu vou fazer uma animaçãozinha só para a gente ver essa parte da colagem. Então, você tem que fazer a colagem, tá? Então, aqui, quando você faz a solução, você quer, né, uma solução que ela se encaixe aqui nessa parte. Então, aqui, digamos que ela vai ser assim, certo? Ok? Ela vai ser algo desse tipo, imagino eu. Então, você quer que ela não tenha um salto aqui, né? Você poderia, se você escolhesse uma constante C2 aleatória, poderia ser que você fizesse isso. Então, a sua solução ela teria um salto. Ela viria aqui e depois para cá, né? Então, você quer evitar esse tipo de coisa, então você escolhe a primeira parte, onde tem a sua condição inicial, depois você olha lá, tipo, aquele ponto de colagem, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que tenha ficado claro. Então, aqui é uma classe até um pouco mais simples, né, de equações diferenciais, que são as lineares de primeira ordem, e aí a gente teve até que incrementar com os exemplos mais elaborados, tá bom? Então, até a próxima.